Em Pluto, a gente vê um mundo futurista em que os robôs integram a sociedade de modo a mimetizar a vida humana. Eles têm empregos, eles moram em casas comuns, eles podem se casar, podem adotar crianças. Mas qual que é a utilidade de tudo isso? Por que programar um robô para fingir que pode amar, sentir alegria, tristeza, para viver da mesma maneira que a gente vive? Atom, o Astro Boy, por exemplo, foi criado pelo Dr. Tema em semelhança ao filho falecido, Tobil. Mas mesmo com uma inteligência artificial extremamente avançada, fica claro que falta alguma coisa ali. O Atom é perfeito demais. Ele é estudioso, curioso, amoroso, organizado. Já o Tobil, como uma criança normal, odiava estudar. Ele era mais bagunceiro. O Dr. Tema, inclusive, julga que, por ser muito rígido, o filho talvez nem amasse ele. Pro Atom, então, faltam essas imperfeições que todo ser humano carrega, esses defeitos. E é aí que o anime vai trabalhar um processo de humanização dos robôs. Não só no Atom, mas em vários outros. O que a gente vai vendo é que talvez por meio da imitação do comportamento humano e da interação com o mundo, as máquinas estejam de fato começando a desenvolver sentimentos e reações genuínas. Imitando as reações de tristeza diante de uma tragédia, como o choro, por exemplo, talvez eles estejam de fato começando a entender o que é a tristeza. Imitando o comportamento de uma família amorosa, como o abraço, uma pergunta de tá tudo bem, talvez eles estejam começando a entender o amor, o cuidado, o carinho. A gente vê o próprio Atom, em um momento do anime, inclusive, tendo uma crise de choro e ela não é performática. Ele não tá fazendo aquilo para mostrar para ninguém. Ele, inclusive, vai pro banheiro para que ninguém veja ele chorando. A questão do anime, então, vai ser justamente essa. Agora que os robôs parecem estar começando a amar como a gente ama, sonhar como a gente sonha, sentir como a gente sente, o que vai acontecer quando eles aprenderem a odiar como a gente odeia? O ódio, então, vai ser a emoção que move a trama, agindo como uma fome de destruição que, quanto mais é saciada, mais fome gera. O vilão, inclusive, é um grande avatar de todo o ódio que foi gerado na 39ª Guerra da Ásia. É um conflito que aqui no anime tem paralelos claros com a Guerra do Iraque e que vai servir como um ponto de mudança para muitos dos personagens que a gente vai acompanhar. Hércules, por exemplo, é um robô que, agora com o final da guerra, atua em lutas esportivas. Ele diz se reconhecer como uma máquina mortífera, diz que não tem necessidade de copiar os humanos, mas, apesar dele se definir assim, desde que ele conheceu o verdadeiro instinto assassino na guerra, guerra essa inclusive que ele se lembra detalhadamente, já que ele é uma máquina, a memória dele é perfeita, ele se recusa a destruir os adversários em combate, demonstrando uma compaixão e talvez até uma culpa pelos atos dele na guerra. Sentimentos esses que ele nem parece entender direito. Mais tarde, quando um confronto entre ele e o vilão Pluto é iminente, ele diz que enxerga o Pluto justamente como um fantasma daqueles que caíram na guerra. Pluto é uma consequência direta dos horrores do conflito. Kong existe, o detetive robô que investiga os assassinatos cometidos pelo Pluto. A gente vai ver também uma história mais pessoal dele, mas que também é sobre a natureza cíclica do ódio que permeia a trama. Aqui o anime vai pouco a pouco montando um quebra-cabeças envolvendo um membro de uma organização terrorista anti-robôs e pesadelos misteriosos que atormentam o Existe. O quadro final dessa história toda é uma história extremamente emocional de dois homens que tiveram as vidas entrelaçadas numa sequência de eventos causadas pelo ódio e que só chegou a um fim, mesmo que de maneira confusa, com alguma forma de perdão. Essa trama acaba com o Existe perguntando se a ira que os humanos sentem algum dia desaparece e dizendo que agora tem medo de si, sendo capaz de odiar também. No final de toda essa história, inclusive, o Existe diz uma frase que talvez possa resumir Pluto como obra. Pluto é um anime que, por meio da humanização dos robôs, essas máquinas com um potencial fantástico, tanto para o bem quanto para o mal, serve para discutir justamente, tanto em nível individual quanto como sociedade,
qual que é o papel do ódio nas nossas vidas? Que tipo de fruto esse ódio vai trazer para o nosso futuro e como quebrar ou escapar desse ciclo? A história adapta o mangá homônimo do Naoki Urasawa, que começou a ser publicado em 2003. Esse mangá é um remake de um arco de histórias do Astro Boy, do Osamu Tezuka. É um anime muito bonito, tanto na trama quanto no tratamento dos personagens. E visualmente também ele tem uma animação linda, trilha sonora marcante. É uma história que para mim tem êxito como mistério, drama, ficção científica e se você não assistiu, com certeza vale a pena ir conferir.